Esse essa aqui é uma videoaula síncrona sobre o conteúdo de corrente elétrica. E eh, se você acessar lá a sala virtual de física, que está lá da plataforma Moodle, você vai ver que lá tem o capítulo 5 de corrente elétrica. Bom, esse capítulo 5 é um capítulo presente no livro do Ramalho Nicolai Toledo. É um livro que já está disponível, né, pelo menos o capítulo, e é esse capítulo aqui, ó. Bom, aqui você vai ter todas as informações que você precisa estudar para poder aplicar na lista de exercício que já tá disponível. Deixa eu ver se eu pego aqui a lista de exercício. Tá aqui, ela já está disponível. Então você efetua lá o download da lista de exercícios e você vai resolver os exercícios e você vai ter uma... Com certeza, se você resolver as questões dessa lista aqui, você vai estar bem preparado para fazer o exame escrito que vai acontecer dia 28 desse mês, beleza? Então, o que eu separei aqui é um estudo sobre corrente elétrica, né? E aí eu vou falar um pouco sobre corrente elétrica, que é um conceito bastante importante dentro da eletrodinâmica, e ele surge a partir do momento que a gente define o conceito de potencial elétrico, porque ele está intimamente ligado ao conceito de potencial elétrico. Bom, vocês devem ter percebido que quando eu tenho uma situação aqui, e eu tenho uma região que eu tenho uma distribuição de cargas negativas estáticas, né? E uma região de cargas positivas estáticas, eu tenho então um campo elétrico que sai das cargas positivas e vão até as cargas negativas, né? Essas aqui são as linhas de campo elétrico, correto? E essas linhas de campo elétrico, elas têm essa simetria. E aí, se eu solto uma carga positiva aqui, ela tende para as regiões positivas do campo elétrico. E se eu solto uma carga negativa aqui, ela tende para as regiões positivas do campo elétrico. Em ambas as situações, há diminuição da energia potencial elétrica. No entanto, a carga positiva tende para regiões de menor potencial elétrico e a carga negativa tende para regiões de maior potencial elétrico. E aí vocês percebam que observar a dinâmica, né, estudar a dinâmica de cargas de prova, né, é, fica é mais, como posso dizer, estudar dinâmica de cargas de prova é mais fácil sob o conceito de potencial elétrico, até porque existe uma equação que relaciona diferença de potencial elétrico com variação do campo elétrico, que ela funciona assim, né? O campo elétrico é igual
a diferença de potencial elétrico entre duas regiões, né? Partindo de A indo até B, dividido pela distância de A até B. Correto? E aqui em cima, então, a gente põe potencial em A, que é o potencial inicial, potencial em B, que é o potencial final, e a distância do ponto A até a distância até o ponto B. Ok, só que aí, já que é mais simples essa situação e nós percebemos que tem uma dinâmica aqui de movimento de cargas elétricas, existem situações em que eu tenho, por exemplo, um condutor elétrico, né? Um condutor elétrico em que... Então, digamos que eu tenho um condutor elétrico aqui, né? E aí, dentro desse condutor elétrico, eu tenho, já que ele é um condutor, então dentro desse condutor eu tenho cargas livres, né? Então, na média, para cada átomo que constitui esse condutor, existe uma carga livre. E essas cargas livres aqui, elas estão em movimento completamente aleatório, né? Desde que... Então, os movimentos aqui é completamente aleatório. Então, o movimento dessas cargas é aleatório sob campo elétrico nulo ou diferença de potencial igual a zero também, né? Bom, quando eu falo diferença de potencial ser igual a zero, eu quero dizer o seguinte: já que diferença de potencial elétrico entre a posição A e a posição B é dada assim, significa que nessa situação o potencial elétrico aqui nessa posição A é igual ao potencial elétrico na posição B, né? Então o potencial elétrico aqui não varia, beleza? Só que se eu tenho uma situação em que no condutor elétrico eu tenho uma diferença de potencial, né? Então, digamos que aqui eu tenho potencial elétrico B, aqui é o potencial elétrico em A, e aqui eu tenho as carguinhas, né? Todas elas em movimento mais ou menos aleatório. Se o potencial elétrico em B for menor que o potencial elétrico em A, né? Então as carguinhas elas tendem para a região onde o potencial elétrico é maior, né? Acabei de fazer essa afirmação aqui, correto? Aqui era um movimento completamente aleatório, e aqui em cima eu disse que a carga negativa tende para as regiões de potencial elétrico maior, correto? Bom, nessa situação, quando eu tenho um movimento na média assim, colocar assim, na média, movimento médio, né? Movimento na média de cargas para uma determinada região, então temos corrente elétrica. É claro que a definição aqui ela é uma definição simples, tá? A definição que eu ponho aqui, né? Essa é uma definição simples. Não é essa definição. Se eu fosse pedir para você a definição completa
de corrente elétrica, essa não seria a definição que eu desejaria que você respondesse, tá? Depois eu vou trazer uma definição mais forte aqui, tá? Uma definição mais completa do ponto de vista da física. Bom, em que situação eu tenho uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um condutor elétrico? Então você imagina aqui que eu tenho uma bateria elétrica, né? Então você imagina aqui que eu tenho uma bateria elétrica, né? Então aqui fica um polo positivo. Aqui eu tenho o polo então, aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Então, digamos que aqui é posição A, posição B. E aí eu digo, essa aqui é uma bateria, né? Então ele tem o formato de uma caixinha, de um paralelepípedo. Então, bateria, né? E aí, digamos então, já que é assim, o potencial elétrico em A é maior que o potencial elétrico em B. Correto? E se eu fecho aqui, e se eu ligo, né? Se eu ligo aqui o potencial em A, se eu ligo aqui ó, o polo positivo A com o polo negativo B, eu vou ter então um fluxo de cargas saindo, um fluxo de cargas negativas, né? Um fluxo de cargas negativas fluindo do polo negativo e indo para o polo positivo. Correto? Bom, aqui eu vou passar o significado como já adiantei para vocês, o significado de corrente elétrica. Na verdade, o que a gente vai definir aqui é intensidade de corrente elétrica. Né? Bom, nessa intensidade, então, nessa intensidade de corrente elétrica, como a gente vai definir? A gente define da seguinte maneira. Primeiro, a gente imagina aqui uma seção de um condutor elétrico, em que eu tenho em uma região, aqui do lado direito, tenho um polo, né, um potencial elétrico, que é diferente do potencial elétrico aqui da outra região, da outra extremidade. Né? E aqui eu vou colocar aqui que esse aqui é o potencial elétrico em A e esse é o potencial elétrico em B, não tem problema. E eu afirmo que o potencial elétrico em B é maior que o potencial elétrico em A. Nessa situação, então, as cargas elétricas negativas tendem para o potencial maior, correto? Já que é assim, então eu vou imaginar aqui literalmente uma seção transversal eu vou imaginar uma seção transversal por onde vai passar uma certa quantidade de cargas a cada segundo, a cada unidade de tempo, né? Então essa seção transversal eu vou chamar de S, né? Beleza? Então, pela seção transversal, vou colocar essa aqui. Droga.
pela secção transversal passam N unidades de carga por segundo. Aqui a gente está construindo a definição de carga elétrica, tá? Essas cargas por segundo que passam, elas são múltiplos do elétron, né? Se é o elétron que é a carga, aqui nesse contexto, se é o elétron a carga livre que flui para regiões de potencial maior, então a quantidade total de carga que passa pela seção transversal é N vezes N quantidade de cargas, né? Vezes o valor da carga elétrica, né? E se eu pego e realizo a divisão da quantidade de carga que passa pela seção transversal e dividir isso pelo intervalo de tempo, eu tenho corrente elétrica ou intensidade de corrente elétrica. Muito importante dizer aqui que essa quantidade aqui é uma grandeza escalar. Ele não é vetor, tá? Grandeza escalar. Não é vetor. Ele é utilizado para construir um vetor que representa uma corrente elétrica. Mas nesse caso ele se chama densidade de corrente elétrica. Não, a gente não vai ver isso com grandes detalhes aqui, tá bom? Bom, não é o caso aqui agora, mas dentro do contexto aqui onde a gente vai verificar, a corrente, aqui vou colocar uma observação aqui, nesse capítulo iremos estudar somente corrente corrente direta, deixa eu ver aqui. Corrente constante. O que eu quero dizer com isso? Que existem situações. Aqui eu disse para vocês que o potencial elétrico em B é maior do que o potencial elétrico em A, por esse motivo as cargas fluem da posição A até a posição B. Só que ficou implícito aí que que a diferença de potencial elétrico aí entre as posições A e B é uma diferença de potencial constante. Ou seja, o valor da, o valor do potencial em B é um valor fixo e o valor em potencial em A também é um valor fixo e, por consequência, a diferença de potencial entre A e B também é fixo. Só que existem situações em que o potencial fica mudando de sinal. Então, uma hora o potencial na posição A é positivo e o potencial na posição B é negativo. Depois inverte. Potencial em A é negativo e potencial em B é negativo. E fica invertendo, como se fosse piscando. Então aqui, positivo, negativo e ao mesmo tempo aqui positivo, negativo. Quando isso ocorre, as cargas que estão aqui dentro do condutor elétrico, elas ficam no movimento de ir e vir. Tá? Nesse caso, em que as cargas ficam nesse movimento de ir e vir, a gente chama de potencial, de corrente alternada. Não é o caso que nós iremos ver aqui. Nós vamos ver essa situação mais para frente, tá? Bom, como é recorrente aqui na física, né, é sempre importante a gente definir as unidades de medida das quantidades que estamos estudando aqui, né? Então, quando eu pego a unidade de medida de carga, que é Coulomb, e a unidade de medida de tempo, que aqui no caso é segundo, isso aqui, carga, né? É a mesma coisa que 1 ampere.
Então, toda vez que passa por uma seção transversal uma quantidade de carga igual a 1 coulomb por um intervalo de tempo igual a 1 segundo, então eu tenho aqui um ampere de intensidade de carga. 1 coulomb é a carga elétrica que atravessa por durante 1 segundo a seção transversal de um condutor pela qual flui a corrente elétrica de uma intensidade de 1 ampere. Ok. Outra coisa também, a situação que a gente que está posta aqui é uma situação em que nós vemos cargas dentro de condutores elétricos que estão fluindo, né, dentro desse condutor elétrico, onde tem uma diferença de potencial. Então, se ao mesmo tempo eu tenho cargas fluindo de uma região para outra, porque existe uma diferença de potencial aí, então, digamos que B tem potencial maior que A, né? Então, se as cargas negativas elas fluem para a esquerda, então se em vez de eu tivesse cargas positivas em igual intensidade, elas iriam para a direita. Porque eu já declarei lá em cima, né? Cargas positivas tendem para regiões de menor potencial elétrico. Correto? Então, quando eu tenho um condutor, o que acontece realmente, né? Quando eu tenho um condutor elétrico submetido a uma diferença de potencial, por exemplo, aquele exemplo que eu coloquei numa bateria em que os polos são ligados por em que aqueles polos são ligados por um fio condutor, o que acontece realmente são as cargas negativas indo para regiões de potencial maior. Mas, convencionalmente, os físicos e os cientistas, na verdade, tomam essa situação aqui, que é uma situação completamente equivalente à situação anterior, em que, na verdade, dentro dessa convenção, quem se move são as cargas positivas indo para a região de potencial menor. Então, quando eu coloquei lá aquela situação lá, né, que eu tenho aqui um polo positivo, um polo negativo, e aí aqui é uma bateria, né? E aí eu ligo esses dois polos por um fio condutor, então eu digo que quem está se movimentando aqui são as cargas positivas. Isso aqui é convenção, né? Que é o contrário do que realmente acontece. Bom, gente, eu vou terminar o vídeo só até esse momento, depois eu continuo, tá? Aí vocês aguardem.